a população do Brasil. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, ocupando atualmente a sétima posição no ranking global, com uma população que ultrapassa os 210 milhões de habitantes. Nosso país passou por grandes mudanças demográficas ao longo das décadas. Na década de 1950, o crescimento populacional era altíssimo, com altas taxas de natalidade e uma expectativa de vida menor. Porém, com o passar dos anos, fatores como a urbanização, melhorias na saúde e no saneamento básico fizeram com que a taxa de natalidade caísse e a expectativa de vida aumentasse. Atualmente, o crescimento populacional está desacelerando e há previsões de que, em algumas décadas, a população do Brasil possa até começar a diminuir. Esse fenômeno é comum em países que passam por um processo de desenvolvimento econômico e social. A composição da população brasileira. Uma das características mais marcantes do Brasil é a sua diversidade. Nossa população é formada por diferentes grupos étnicos, resultado de séculos de imigração e miscigenação. Os indígenas, que já habitavam o território antes da chegada dos portugueses, sofreram um grande impacto com a colonização, mas ainda mantêm sua presença em diversas regiões do país. A chegada dos africanos, trazidos à força como escravizados, também contribuiu para a formação da identidade cultural e populacional do Brasil. Além disso, os imigrantes europeus, japoneses, sírio-libaneses e muitos outros grupos ajudaram a moldar a população do país. Essa mistura étnica influenciou profundamente a cultura brasileira, refletindo-se na gastronomia, na música, na religião, na cultura e nos costumes. Assim, além dos indígenas, os principais grupos que colonizaram o Brasil de 1500 a 1850 foram portugueses. Vieram desde o início da colonização, em 1500, instalando-se principalmente no litoral nordestino, Bahia e Pernambuco, e no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. Africanos foram trazidos à força como escravizados, principalmente para trabalhar nas plantações de açúcar no Nordeste, Bahia e Pernambuco, e depois na mineração em Minas Gerais. Após a abolição da escravidão em 1888, o Brasil incentivou a vinda de imigrantes para substituir a mão de obra nas fazendas de café e na indústria nascente, sendo os principais grupos de imigrantes italianos vieram em grandes números entre 1870 e 1920, concentrando-se em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul, principalmente na agricultura e na indústria. Alemães chegaram desde 1824, estabelecendo colônias no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde desenvolveram a agricultura e pequenas indústrias. Espanhóis e portugueses vieram em grande número no final do século XIX e início do século XX, estabelecendo-se em São Paulo e Rio de Janeiro, muitas vezes como trabalhadores urbanos. Japoneses começaram a chegar em 1908, principalmente para trabalhar nas lavouras de café em São Paulo e depois no Paraná. A partir de 1930, a imigração europeia diminuiu devido às crises econômicas e às guerras mundiais. No entanto, outros grupos chegaram ao Brasil, sendo os principais grupos de imigrantes sírio-libaneses e armênios. Vieram desde o final do século XIX, mas intensificaram a imigração no início do século XX, fixando-se principalmente no comércio em São Paulo, Rio de Janeiro e no norte do Brasil. Chineses e coreanos
chegaram após 1950, principalmente para atuar no comércio e indústria têxtil em São Paulo. Bolivianos e haitianos, mais recentemente, a partir dos anos 2000, vieram trabalhar em São Paulo, no setor de confecção, e no sul do Brasil, em frigoríficos. Cada onda migratória ajudou a construir a identidade cultural e econômica do Brasil. Enquanto os europeus colonizaram o sul e o sudeste, os africanos tiveram papel fundamental na cultura do Nordeste e Minas Gerais. Já os asiáticos e latino-americanos contribuíram para o crescimento econômico mais recente. Os povos indígenas que habitavam no Brasil antes da chegada dos portugueses tinham uma alimentação baseada em produtos naturais da terra e da pesca, contribuindo para a culinária brasileira, como mandioca, base de muitas receitas, como a farinha, o beiju e o pirão. Peixes e caça, consumo de peixes, tartarugas, jacarés e caça de animais, como veado e porco do mato. Frutas tropicais, cupuaçu, açaí, guaraná, caju e outras frutas nativas. Bebidas, cauim, fermento de mandioca, e tacacá, caldo com tucupi e jambu. A alimentação indígena influenciou principalmente a culinária do norte e do nordeste do Brasil, sendo essencial para pratos típicos dessas regiões. Já os africanos chegaram ao Brasil como povos escravizados e foi essencial para a formação dos pratos brasileiros, especialmente na Bahia e no Nordeste, como azeite de dendê, essencial em pratos como o vatapá e o acarajé. Feijão fradinho, base do acarajé, muito presente na Bahia. Quiabo, ingrediente do caruru e do frango com quiabo, tradicional em Minas Gerais. Coco e leite de coco, presente em pratos nordestinos, como a moqueca. Pimentas e temperos, uso marcante no tempero de carnes e peixes. A influência africana está fortemente presente na culinária baiana e também se espalhou pelo Brasil, dando sabor a muitos pratos típicos. A rica miscigenação da população brasileira é um dos fatores que tornam o país único e um dos mais diversificados do mundo. Hoje, essa diversidade se reflete na cultura, na culinária, nas tradições e até mesmo nos diferentes sotaques e expressões linguísticas encontrados de norte a sul do Brasil. Distribuição da população pelo território. Embora o Brasil seja um país de dimensões continentais, a população não está distribuída de forma homogênea. As regiões Sudeste e Nordeste concentram a maior parte da população, com cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, entre as mais populosas. Por outro lado, a região Norte, que abriga a maior parte da floresta amazônica, possui uma densidade demográfica muito baixa. Isso acontece porque grande parte dessa região é coberta por florestas e rios, dificultando a ocupação humana. Já a região Centro-Oeste, apesar de ser conhecida pelo agronegócio, também tem uma baixa densidade populacional, quando comparada ao Sudeste e ao Sul. Nos últimos anos, no entanto, algumas cidades do interior têm crescido rapidamente, devido a investimentos industriais e do agronegócio, levando às mudanças na distribuição populacional. Esse crescimento pode ser um fator positivo, ajudando no desenvolvimento econômico de regiões antes pouco habitadas e trazendo melhores condições de vida para os habitantes locais. O fenômeno da urbanização. Atualmente, mais de 85% dos brasileiros vivem em áreas urbanas. Esse fenômeno começou a se intensificar a partir da metade do século XX, quando muitas pessoas migraram do campo para as cidades, em busca de melhores condições de vida, trabalho e acesso a serviços. Porém, essa migração em massa gerou desafios, como a formação de favelas, problemas de mobilidade urbana e desigualdade social,
Hoje, muitas cidades brasileiras enfrentam dificuldades para garantir infraestrutura adequada para toda a população, com transporte público ineficiente, trânsito caótico e falta de moradias dignas. As maiores concentrações populacionais do Brasil estão nas regiões metropolitanas das grandes cidades. As principais são São Paulo, São Paulo, maior metrópole do Brasil, com mais de 22 milhões de habitantes na Grande São Paulo. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. A região metropolitana do Rio de Janeiro tem cerca de 13 milhões de habitantes. Belo Horizonte, Minas Gerais. A região metropolitana de BH abriga cerca de 6 milhões de pessoas. Brasília, Distrito Federal. O Distrito Federal e entorno possuem cerca de 4,5 milhões de habitantes. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sua região metropolitana tem aproximadamente 4,3 milhões de habitantes. Salvador, Bahia. A Grande Salvador possui cerca de 4 milhões de pessoas. Fortaleza, Ceará. A região metropolitana de Fortaleza tem mais de 4 milhões de habitantes. Recife, Pernambuco. A Grande Recife abriga cerca de 4 milhões de pessoas. Curitiba, Paraná. Sua região metropolitana conta com mais de 3,5 milhões de habitantes. Manaus, Amazonas. É a maior concentração populacional da Amazônia, com cerca de 2,5 milhões de habitantes. Envelhecimento da população e seus impactos. Com a redução da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida, o Brasil está passando por um processo de envelhecimento populacional. Se antes o país era considerado uma nação jovem, hoje o número de idosos está crescendo rapidamente. Isso traz desafios importantes, como a necessidade de políticas públicas voltadas para a terceira idade, a sustentabilidade do sistema previdenciário e a adaptação do mercado de trabalho para essa nova realidade. Afinal, com menos jovens ingressando no mercado de trabalho e mais idosos precisando de assistência, o equilíbrio econômico pode ser afetado. O envelhecimento também impacta setores como a saúde, aumentando a demanda por serviços especializados e exigindo maior investimento em infraestrutura hospitalar e atendimento domiciliar. O Brasil precisará se adaptar rapidamente para garantir qualidade de vida à sua população idosa. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário sobre qual tema você gostaria de ver por aqui. Até a próxima!